A história de São João del Rei começou no final do século XVII com a chegada de Tomé Portes del Rei, que se fixou aqui no Porto Real da Passagem, onde hoje está Matosinhos. Mas foi em 1704, 1705 que descobriram ouro aqui nas encostas da Serra do Lenheiro. E a partir daí criou-se o Arraial Novo. Ali ergueu-se a capela de Nossa Senhora do Pilar e o arraial passou a chamar Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar. Isso faz 300 anos, agora em 2005. A partir daí, nós vamos contar essa história para vocês. O que aconteceu de lá para cá em termos de vida religiosa, social e econômica de São João del Rei. Viva um pouco esta emoção com a apresentação do professor Antônio Gaio Sobrinho. Aqui é um armário do século XIX também, pertencente à Irmandade, e aqui fica guardado as roupas, né, que são utilizadas na época da festa, e as imagens, a roupa de Nossa Senhora das Dores, né, as senhoras vêm na antevéspera, né, trocar a imagem, aqui a roupa do Senhor dos Passos, também que é usada na época da festa, para as solenidades da festa. Esse cordão também é um cordão de ouro, né, A formação sociocultural das comunidades que surgiram nas minas do ouro do século XVIII está intimamente relacionada com a história das irmandades, confrarias e ordens terceiras. A origem das irmandades vem do espírito associativo da Idade Média, de algumas corporações de ofícios, quando cada atividade artesanal tinha seu santo padroeiro, seu dia santo, sua festa. Além de congregar os profissionais de uma mesma categoria, as corporações se ocupavam da criação de seguro mútuo, da assistência religiosa, do cuidado nas doenças e na velhice, do apaziguamento entre seus integrantes, dos funerais e sufrágios de seus mortos. Cada categoria de trabalhadores se associavam ao redor dos seus iguais, né? Sapateiros com sapateiros, alfaiates com alfaiates, pedreiros com pedreiros. E geralmente, por ser uma sociedade muito cristã, muito católica, tinha sempre o seu padroeiro. Esse padroeiro é representado por uma imagem. Então, quando surgem as irmandades, essas confrarias, etc., elas também se organizam, sim, ao redor de uma imagem protetora. E para fazer esse serviço social que nós vimos falando aí, né? Assistência, socorro, sufrágio, missas, proteção jurídica para os seus associados. O catolicismo tradicional foi implantado com a colonização portuguesa e apresentava como aspectos principais o seu caráter leigo, social e familiar. Leigo porque a direção e organização das associações religiosas mais importantes, como as irmandades, estavam nas mãos dos leigos. Social e familiar, porque havia uma estreita interpenetração da religião com a vida social e familiar. É mais ou menos como as ONGs atualmente. Hoje se fala muito de ONGs, quer dizer, as ONGs se organizam e fundam escola, fundam hospitais, assistência, supre aquilo que o Estado que devia fazer não faz. Quer dizer, o Estado acha muito bom que se criem ONGs, porque sobra mais para ele não tem problemas. As irmandades eram verdadeiras ONGs, emprestavam dinheiro. As irmandades são instituições regidas por um estatuto ou compromisso, que deve ser confirmado pelas autoridades eclesiásticas e pelos monarcas. Nele estão contidos os objetivos da Irmandade, o seu funcionamento, as obrigações de seus membros, assim como os direitos adquiridos ao se tornarem membros dessas associações. No que se refere à organização econômica, as Irmandades possuem várias fontes de renda,
taxa de admissão, contribuições dos ofícios das festas, coletas de missas, anuidades dos associados, doações de benfeitores, aluguéis de propriedades e de terras. Na nossa fonte de renda, a gente sai na rua na Semana Santa com o livro Ouro. Antes até que rendia um pouquinho, mas agora está meio difícil, né? A gente dá uma voltinha aí, depende do primeiro que der. Esse ano o primeiro deu pouco e todo mundo acompanha. Então nossa renda é essa e as anuidades, que é curta. Uma média de uns 1.000 e poucos irmãos que acerta todo ano, a R$15 por mês. E a sepultura é 2, 3 que vende por ano, no máximo 3. É nosso rendimento. O ossuário é muito pouco que vende também, de maneira que nosso rendimento assim, mensal mesmo assim, o anual, que é a contribuição, que é a anuidade, que é R$15, quer dizer, são 1.000 e tantos irmãos que contribuem. Entre as pessoas ilustres que a Irmandade do Espaço já teve, podemos citar o ex-presidente da República, Dr. Tancredo de Almeida Neves, que, como mostra o livro de entrada de irmãos, ele foi admitido na Irmandade no dia 3 de maio de 1933. Naquela época, ele era promotor de justiça e advogado. E podemos citar também que ele serviu vários cargos na Irmandade: consultor, definidor, provedor de honra, vice-provedor. Quando o irmão é admitido na Irmandade, ele recebe a bula, que é esse papel aqui, que é um diploma que prova que ele é irmão. Nesta bula vai constar a data que ele entrou na Irmandade, a data de nascimento, e essa bula é assinada pelo pároco e pelos principais membros da mesa administrativa, que é o pároco, o provedor, o tesoureiro, o secretário e o procurador, e é aprovada pelo pároco da catedral ou das outras paróquias. Cada irmandade tem sua bula própria. Nesta bula também vai constar o pagamento das anuidades, que é o pagamento que é feito por ano. Cada irmão paga uma taxa por ano à Irmandade. E o irmão fica então registrado no livro da Irmandade. Nós estamos aqui com o livro número 9, de registro de irmãos e seus pagamentos das anuidades. Ao contrário das irmandades mais assistencialistas ou das confrarias mais voltada para o culto público, as ordens terceiras são associações que se preocupam fundamentalmente com a perfeição da vida cristã de seus membros. Chamam-se terceiras por serem constituídas por leigos. A primeira ordem é a dos frades menores e a segunda ordem é a das freiras. As primeiras e segunda ordens eram proibidas de permanecerem em Minas Gerais. A proibição teve início em 1707. Cresceram então o número de igrejas de terceira ordem ou das irmandades. Com a chegada do Barroco, a construção de igrejas era constante. Além da fé, eram depositadas nas igrejas enormes quantias de ouro. Isto ocorreu porque as pessoas não precisavam pagar o quinto do ouro que fosse investido nesses templos. Sendo assim, não se construía igrejas da primeira e da segunda ordem. Cresceram então o número de igrejas de terceira ordem ou das irmandades. Do pacto que havia entre o Estado, o reino, a monarquia e a Igreja Católica, chamado padroado, o regime do padroado, em que praticamente o Papa deixava aos reis católicos a incumbência da proteção e da administração da Igreja. Então os reis é que criavam as dioceses, que nomeavam os bispos. Claro que depois vinha a aprovação eclesiástica papal. Mas aí o que acontece? Sempre que os cristãos, só existia cristãos católicos, sempre que eles pudessem se organizar, construir igrejas, construir cemitérios, hospitais, enfim, suprir aqueles deveres que seriam da monarquia, do Estado, o rei ia deixando.